Olá, hoje eu venho aqui falar com você. Irei responder questões que você vem me fazendo há um tempo. Irei responder 7 questões, ok? Todas elas até o final, para mudar, de fato, o seu pensamento sobre coisas que estavam meio que enraizadas, como verdades absolutas, e elas não são. Saiba que você foi enganado durante muito tempo e eu também fui enganado. Então eu responderei 7 questões para você abrir a sua cabeça mediante o seu dia a dia para mudar a sua saúde. Primeira questão é diretamente feita para mim. Qual a minha formação? A minha formação base é em educação física. Eu sou um professor de educação física graduado e licenciado. Trabalho com saúde na vertente de exercício físico, exercícios especiais, avaliação clínica e também trabalho com educação. Por quê? Porque eu também já trabalhei em salas de aula, ministrando aula de educação física, de esportes, e também já trabalhei em academia. Hoje em dia eu faço um trabalho mais autônomo. Eu tenho meu próprio negócio, tanto online, que você pode ver meus e-books, quanto presencial, quanto atendimentos online para prescrição de exercícios, para retiradas de pontos de dor, para reestruturação músculo-esquelética funcional. Então essa é a primeira questão que estou respondendo. Minha graduação é essa, sou especializado em treinamento esportivo e para grupos especiais, personal training, medicina do exercício e do esporte, quando essa especialização ainda era aberta para profissionais de educação física. Também tem vários cursos na área de lesões musculoesqueléticas, reestruturações, readaptações e tratamentos. Por isso que eu trabalho também com retirada de ponto de inflamação e dor. Por isso existe também o livro de jejum intermitente terapêutico, que são pesquisas de pontos cruciais para você fazer o jejum de forma correta. Também contraindicações relativas e absolutas, temporárias e permanentes, ok? Segunda pergunta, professor, é necessário fazer exercício físico intenso para se ter os melhores resultados? Professor, é necessário fazer exercício intenso para se ter os melhores resultados? A resposta é categórica. Intensidade depende da capacidade de cada um, certo? A minha intensidade é diferente da intensidade para você. Todos estão prontos para um determinado nível X de intensidade. Intensidades absurdas e mal calculadas podem gerar problemas osteoarticulares, lesões, assim como a parte muscular ou problemas cardíacos, ok? Então, a intensidade é boa, mas deve ser calculada individualmente. Por isso que fazemos testes. Se você não tem como fazer testes, o moderado é o mais aconselhável para obter resultados qualitativos com menor risco de lesão, ok? Atividades aeróbicas e anaeróbicas. Essa foi a segunda questão. Terceira questão, que ela é gritante. Todos perguntam, eu não tenho dinheiro para um monitor de frequência cardíaca, professor. Como eu faço para monitorar a minha intensidade? Existe uma escala que se chama escala de percepção subjetiva ao esforço. Irei explicar para você de uma forma que você venha entender. Se você não tem um monitor para controlar os seus batimentos cardíacos, hoje em dia está um preço bem acessível, mas se você não tem, toda vez que você está ligeiramente ofegante, você está numa escala de moderada para alta. É um esforço ideal para você conseguir ter um ganho de capacidade cardíaca, ganho de capacidade cardiovascular. Mas é interessante que você fique num tempo X e depois volte para ter uma respiração mais normal. Depois vá até ali e volte à respiração mais normal. Tempos
1 por 2 ou 1 por 3 é interessante. Por exemplo, você ficar 1 minuto nessa exigência, depois 2 minutos numa exigência menor. Depois novamente volta 1 minuto para menor. Isso se chama 1 por 2. Um tempo de esforço maior, 2 tempos de esforço recuperando. Ok? E assim sempre, até você ir prolongando o tempo e fazendo uma encurtação de meio, uma encurtação menor, até você fazer um esforço mais prolongado. Respondi essa terceira questão. A quarta questão, que ela é muito importante. Professor, é necessário alongar antes e depois do exercício? A resposta é categórica. Sim, é necessário alongar antes e depois do exercício. Mas como são feitos esses alongamentos versus aquecimento músculo-esquelético? Se você vai caminhar, levanta os joelhos à frente, levanta os calcanhares atrás, faz a mobilidade, comece devagar durante os 5, 10 minutos para depois ir para o seu ritmo. Se você vai fazer exercícios com carga, faça uma carga 50% da carga que é a tua carga principal no primeiro exercício e depois vá para a sua carga de trabalho. Isso é um aquecimento dinâmico, isso é um alongamento das fibras, ok? As mobilidades estáticas, elas podem ser realizadas 10 a 15 segundos para você não ter também uma tensão exacerbada e você perder rendimento durante o exercício fim. Isso em regra geral. Regras desportivas mudam isso. Regras de trabalho específico para ganho de amplitude de movimento mudam isso. São regras gerais. Foi a quarta. A sétima será melhor, ok? A quinta. Professor, eu não consigo fazer alguns exercícios que são explicados por outros profissionais ou nas plataformas que eu assisto. Claro, você está partindo da estaca zero, um exemplo, ou está retornando. Você tem que valorizar mais a amplitude de movimento do que a carga. A amplitude de movimento, faça exercício no ângulo maior previsto para aquela articulação e depois você dê um incremento de carga que você suporte naquele ângulo. Não é fazer a carga primeiro e depois ganhar o ângulo. É fazer o ângulo primeiro e depois ganhar a carga. Porque estamos pensando sempre de mobilidade funcional para a sua rotina. Isso são regras gerais. E toda vez que você pensar em carga e pensar em repetições, é muito mais interessante você subir a carga primeiro para depois subir o número de repetições. Ok? Regras gerais são assim. Sexta questão, que ela é importantíssima. Professor, o aeróbico, predominantemente aeróbico, ele é importante mais antes ou depois do exercício neuromuscular? Por questões hormonais e fisiológicas, se você busca o emagrecimento, que existe o suporte de massa muscular, faça um aeróbico de aquecimento antes, faça o exercício principal e faça o aeróbico final depois, mas sem muita exigência. Os dias de maior exigência aeróbica, se você puder, dê um intervalo e faça o aeróbico de manhã e o neuromuscular à tarde, ou você faça o aeróbico em um dia que não vai ter grande predominância neuromuscular, para não entrar no efeito conflitante para o ganho de massa muscular que o usa o suporte hormonal, ok? Para não gerar um estresse e uma coisa vir a conflitar com a outra. E a sétima, como eu falei que é a mais importante, que te enganaram muito e me enganaram também, é sobre alimentação de 3 em 3 horas. Em regras gerais, você não precisa disso. Irei repetir, em regras gerais, você não precisa disso. As pesquisas comprovam que nós fomos manipulados para comermos a cada 3 horas. Isso não é uma necessidade, ok? Então, o que é necessário? Uma alimentação rica em frutas vermelhas, uma alimentação rica em gorduras saudáveis, uma alimentação sem o uso de óleos vegetais, preferência uma manteiga ghee, que pode ser feita em casa ou comprada, preferência uma banha de boi, ou não usar nenhum tipo de óleo para fazer as suas comidas. Eu não uso nenhum óleo vegetal. Faço arroz, faço frango grelhado, faço tudo sem óleo vegetal algum.
É possível, pouco a pouco. E a manteiga, ela sim, em níveis gerais, ela é mais saudável do que a margarina. E a carne é a proteína mais saudável, mais rica para o seu dia a dia. Assim como você pode comer proteínas vegetais, ok? Frutas vermelhas, proteínas vegetais. Sim, comer legumes, comer arroz ou macarrão de vez em quando, mas que isso não seja a sua alimentação total. E não é necessário comer 3 vezes ao dia. Hoje em dia eu como no máximo 2 vezes ao dia. Isso é uma realidade. O organismo humano vive muito melhor assim, muito mais atento. Dúvidas, escreva para mim. Relembre, essa foi a última questão. Não é necessário comer de 3 em 3 horas em regra geral. Você foi enganado para se inflamar mais, para adoecer mais. E fica uma outra dica, sem efeito conflitante com as suas medicações. Mas os chás, eles são uma indicação ótima para muitos tratamentos de saúde, ok? O café com óleo de coco orgânico natural é ótimo. E retire todo e qualquer tipo de açúcar ou adoçante da sua rotina, pouco a pouco, ok? Eu sou o professor Roberto Geller, foi um prazer te receber aqui. O objetivo é você com mais saúde. Move well. Eu continuo realizando consultas clínicas para qualquer tipo de dor, mediante análise, com exercícios especiais, com testes especiais e prescrição de exercícios para emagrecimento e para todos os casos, inclusive os especiais. Dúvidas? Escreva para mim aqui no privado ou no WhatsApp. São mais de 23 anos mudando vidas. E acompanhe meus e-books. Sempre estarão na bio do meu Instagram, Professor Geller. Foi um prazer receber você aqui. Tchau!